Meus queridos irmãos, amadas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus para sempre. Meus queridos, nós estamos falando sobre o amor de Deus, sobre o que atrapalha o amor de Deus, que seria o pecado. Estamos falando sobre a misericórdia. No último programa falamos sobre Zaqueu, um homem totalmente voltado para dinheiro. Quando encontra com Jesus, metade do que eu tenho para os pobres, se eu tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais, porque ele teve um encontro com Deus. Depois, o encontro de Jesus com a samaritana, quando ele fala para ela: minha filha, você não precisa, não é de mais um homem, você precisa colocar Deus na sua vida. Não é trocando de marido que você vai ser feliz, é colocando Deus como a razão da sua vida. Hoje nós queremos falar de uma pessoa também que mexe com a gente pela sua postura do que era e do que ela se tornou. Porque Deus nos transforma, Deus nos faz criaturas novas. Quando nós voltamos para Deus, Deus vai nos transformando, vai nos renovando. E assim, existia uma mulher que chamava Maria, Maria de Magdala. Naquela época de Jesus, as pessoas tinham o nome dela e o outro nome que seria ou da cidade que morava, ou de acordo com a profissão, alguma coisa assim. José, o carpinteiro, Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré e assim por diante. E Maria Madalena, era Maria Madalena porque ela era de Magdala. A pessoa que nasceu em Magdala era um madaleno. Então ela era Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Morava lá em Magdala, onde tinha um quartel dos soldados romanos, onde aquela Maria usava seu corpo para dar prazer aos soldados do quartel. Então era a mulher de todos os soldados. Então era aquela mulher, quando os soldados não estavam, eram os pescadores. Por isso ela foi a primeira no pecado, a número 1 no pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia do nosso Deus. Aquela mulher teve todos os homens que ela sonhou, mas nunca foi amada por nenhum e nunca amou nenhum também. Ali era uma profissão e para os homens era uma pessoa para dar prazer para eles. Então, nunca conheceu o amor. Um dia, Jesus estava pregando e normalmente essas mulheres como Madalena procurava sempre a multidão, porque ali no meio ela encontrava seus clientes. Um vinha tal, mexia com ela, outro. Então ela estava ali, quando de repente escutou aquele jovem pregando. E pregava umas coisas tão estranhas, o amor. Um amor diferente, que para ela o amor era aquilo que a gente vê muita gente falar hoje. Vamos praticar o amor, né? Vamos fazer amor, né? Como se amor fizesse. Como se o amor não fosse esquecer de você para fazer o outro feliz. Como se não fosse uma coisa pura da alma, uma entrega de um ao outro, de corpo e de alma, e não um negócio. Mas aí, aquela mulher escutou aquele jovem falando: amai os vossos inimigos, amai aquele que te odeia, orai por aquele que te persegue. Mas que coisa estranha que esse rapaz está falando. E ela bebia aquelas palavras. Depois daquilo, ela passou a seguir. Onde ele ia, ela ia. Até que ela ficou conhecida de Jesus. Um dia Jesus olha nos seus olhos, ela sentiu amada. Mas amada de verdade, amada por alguém que nunca pediu nada em troca, alguém que nunca pediu o seu corpo, alguém que nunca pediu nada, simplesmente amou. E ela disse, nunca viu uma coisa dessa, e pediu Jesus que passasse a seguir. É interessante você ver detalhes, porque um dia Jesus curou, libertou um jovem gadareno, e ele disse, deixa eu ir com o Senhor pregar. Ele falou, não, fica na sua casa, vai pregar para os seus, vai contar para eles o que eu fiz na sua vida.
Mas para Maria Madalena ele não podia fazer isso. Se ela voltasse lá para Magdala, ela ia voltar a cometer os mesmos pecados que ela cometia antes. Ela precisava estar próximo de Jesus para não voltar a pecar. Precisamos disso, gente, estar próximos de Jesus, para que não volte o pecado a inundar a nossa vida. E ali estava aquela mulher, a Maria de Magdala, a Maria Madalena, a Maria Quarteleira, a Maria dos soldados. Estava ela ali. E ela acompanhava Jesus. Na hora que estava ali no Calvário, quando os 11 não apareceram, só estava João Evangelista ali, mas Maria de Madalena, de Magdala, a quarteleira, estava ali de pé, junto com Nossa Senhora e as outras mulheres. Estava ela ali, não arredava o pé. Quando foi no domingo de madrugada, aquela mulher foi ao túmulo, porque quando tiraram o corpo, era preciso levar logo para o túmulo. E era costume ungir com bastante óleo, aquelas coisas, perfumes. E ela comprou. Quando ela foi de madrugada até onde Jesus estava sepultado, ou tinha sido colocado, chegou ali, não tinha ninguém, o túmulo estava vazio. E ela começa a chorar. E chorando, de repente, alguém de fora disse: por que você chora? E ela diz: porque levaram o corpo do meu Senhor daqui. Se foi o Senhor que levou, fala onde o Senhor colocou que eu vou buscar. Ela achava que era o jardineiro. E Jesus, naquela hora, ele disse uma coisa linda. Ele falou: Maria. Ele não falou Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria Quarteleira, Maria dos soldados. Ele disse simplesmente Maria. Por que ele disse simplesmente Maria? Agora não era mais Magdala, Madalena, porque existia ali agora 2 ressuscitados. Jesus e a ex-quarteleira, a ex-Madalena, a ex-mulher do pecado, a ex-mulher que vivia uma vida da desgraça. Por isso, na vida dela, a graça aconteceu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E naquela hora, Jesus disse: aquela mulher, a gente imagina a situação dela, que era uma mulher que não tinha pai, não tinha mãe, porque há uns 50 anos atrás, quando uma moça perdia a virgindade, o pai tocava de casa, o pai mandava ela ir para a rua. Então ela não podia ficar, porque ela desonrou a família. E ela ia morar num prostíbulo, ia morar numa zona, o pai punha ela para casa. Isso há 50, 60 anos atrás. Tanto que existiam as irmãs do patronato Bom Pastor, que cuidava dessas meninas, que engravidava, que perdia a virgindade, não tinha onde ir, para não ir para um prostíbulo, para uma zona de prostituição, as irmãzinhas do patronato acolhiam essas meninas lá. Então, naquela época se fazia isso, agora 50, 60 anos. Imagina o tempo de Jesus se uma moça cometesse uma coisa dessa. Perdeu a virgindade, ela era apedrejada até a morte, porque não foi o marido, não foi, então era uma outra pessoa. Mas naquela hora, quando aquilo acontece, Jesus devolve para ela a família. Maria vai dizer aos meus irmãos e seus irmãos que ainda não subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha, devolveu para ela a família, seus irmãos, meu Pai e vosso Pai. Uma nova família. É isso. Jesus nos traz uma nova família, nos dá a graça de uma vida nova com Ele. Não importa quanto a pessoa errou. 2 classes que eram odiadas pelos judeus: a prostituta e o cobrador de imposto. A prostituta estava sempre ao lado de Jesus agora. Era uma santa mulher, convertida, voltada para Deus. Mas um dia Deus chamou também uma figura para um seguidor dele que causou polêmica: Mateus, o antigo Levi, cobrador de imposto. Porque o cobrador de imposto era considerado a pior espécie que tinha. Mas Jesus disse para Levi:
deixe sua banca e venha. E Levi levantou, foi seguir Jesus, deixar a vida de pecado, a vida de roubalheira, a vida de corrupção, e foi estar com Jesus. Mas ele falou: Senhor, logo eu vou fazer um jantar de despedida dos meus amigos. E Jesus falou: que ótimo, eu posso ir também? Poder o Senhor pode, Jesus. Meus amigos não são grandes coisas. Meus amigos são cobradores de impostos, prostitutas. Jesus falou: não, posso ir? Claro que o Senhor pode, não tem problema nenhum. E Jesus foi àquele jantar. Mas quando Jesus se coloca à mesa com as prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, os fariseus lá de trás, olhando na beiradinha lá, dizendo: ele come com gente de má vida, ela come no meio dos ladrões, dos cobradores de impostos, das prostitutas, olha que absurdo. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio para uma classe privilegiada, uma casta pura, de gente graduada. Não foi. Não era esse o projeto dele. Para o judeu, gente, a pessoa que era doente era considerada não amada por Deus. Tinha um filho que nasceu com um problema na casa, estava pagando alguma coisa. A pessoa é pobre porque Deus não ama. É doente porque Deus não ama. A pessoa tem algum defeito, Deus não ama, está pagando alguma coisa que ele fez de errado. Jesus disse: eu vim anunciar a boa nova aos pobres, curar os enfermos e libertar os cativos. Aquilo que eles diziam: deixa que eles têm que pagar. Não fica ajudando eles não, que você está atrapalhando. Eles têm que pagar que eles fizeram de errado. Jesus disse: é para esses que eu vim. Vim buscar e salvar o que está perdido. E ali Jesus sempre buscou estar naquele meio. E para que eles entendessem, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da velhinha que perdeu a moedinha, a parábola do bom pastor que perdeu uma ovelha, deixa as 99 no aprisco, vai em busca de uma, e a parábola do filho pródigo que saiu, gastou. Assim é o nosso Deus. Ele veio para que eles pudessem entender. Começou contando a primeira historinha, a história da velhinha que perdeu uma moedinha que era importante para ela. E quando perde a moeda, ela sai com a vassoura, varrendo debaixo dos móveis, procurando tudo quanto é lugar, procurando a moedinha, até que um certo momento ela encontra a moeda e ela pega aquela moeda, cheio de alegria, moça. Vem, gente, vem alegrar comigo. Eu encontrei a minha moedinha que estava perdido. E Jesus fala: assim é o nosso Deus. Cada um de nós que se perde e se volta para Ele, Ele cheio de alegria, vai dizer para todos os seus amigos no céu: venham alegrar comigo, porque a moedinha perdida eu encontrei novamente. Está aqui no meio de nós. Meus queridos, o nosso Deus é isso. Não importa quanto você pecou, não importa quanto você errou, não importa quanta coisa errada você fez. Uma coisa só importa para Deus: que você volte para Deus. Por que você volte? Porque você só será feliz vivendo na amizade, na comunhão e na intimidade com Deus. Fiquem com Deus, meus queridos, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.